as fotos exclusivas de um objeto de estudo SCP. Eu consegui chegar perto de sua área de contenção. Não me pergunte como. Está vendo essa poça laranja? É o filho do diabo. Brincadeira, é o SCP-999. Deve estar indo brincar com algum operário da fundação. SCP-999 é conhecido como o monstro das cócegas. Deixam-no caminhar por todo lado, por isso consegui tirar essas fotos. Como você deve ter adivinhado, o objeto pertence à classe segura. Na verdade, não está muito bem classificado, mas já chegaremos nesse assunto. SCP-999 parece um grande slime laranja. Essa gelatinosa e translúcida massa laranja pesa cerca de 54 quilos ou 120 libras. Pode se espalhar por uma superfície ficando com 2 centímetros de espessura. No seu estado usual, o objeto tem a forma de uma semiesfera levemente achatada com altura de 1 metro e largura de 2. Geralmente muda de forma de acordo com sua vontade e com as situações. O corpo amorfo do objeto tem a mesma viscosidade de um doce de leite. Em vez de pele, a criatura tem uma espécie de membrana celular, uma película transparente de cerca de 5 milímetros de espessura, com propriedade hidrofóbica e elasticidade infinita. Isso protege a criatura e permite absorver alimentos líquidos ou sólidos. Não se sabe do que esta geleia é composta, mas ela dissolve compostos orgânicos com facilidade. Não há como conter o monstro das cócegas por sua condição intrínseca. Deve ser enviado de volta à sua baia entre 20 e 21 horas para dormir, ou quando os acessos ao setor estiverem ilimitados por causa de uma emergência. Durante o dia, SCP-999 pode se mover livremente, mas não pode sair da fundação. Sua câmara é mantida sempre limpa e seu alimento é servido nela 2 vezes ao dia. Aliás, a dieta do SCP-999 é o sonho de todo amante de doces. Só se alimenta de doces, devora guloseimas e bolos do mesmo jeito que uma ameba. O objeto ama M&M's e wafers da Necco. Não se pode dar a ele bebidas com gás ou cafeína. Essa restrição surgiu logo depois de um incidente. Um funcionário super bonzinho da fundação deu Coca-Cola ao monstro, e depois disso a criatura tomou a forma de uma bola e ficou rolando pelo setor por meia hora. Depois ficou deitado, largado e com náusea pelo resto do dia. SCP-999 acabou voltando ao normal e o funcionário recebeu uma advertência. Todo o pessoal da fundação pode interagir com o objeto, seja durante um encontro cotidiano ou visitando-o em sua casinha. Os funcionários podem visitá-lo durante intervalos ou quando em tempo livre. A criatura deve ser abordada com cuidado e é proibido forçá-la a brincar. Quando se fala sobre brincar com objetos SCP, podemos nos lembrar dos filmes Jogos Mortais. Mas em vez de ser o vilão John Kramer, você seria a vítima. Então, o que o SCP-999 tem de tão especial? Por seu apelido já dá pra saber, o monstro das cócegas. O fato é que tocar o objeto provoca euforia em seres vivos. Considera-se que isso seja um processo psicológico e não químico no sistema nervoso. Esse efeito é maior quanto mais duradouro for o contato, e permanece ativo por muito tempo após cessado o contato com o SCP-999. O monstro das cócegas tem interesse por qualquer criatura viva, principalmente humanos. Seu comportamento é similar ao de um cachorro brincalhão. Ele sai para ver as pessoas e as abraça, envolvendo-as com seus pseudópodes. O objeto faz o tempo todo o som do arrulhar de um pombo. Ele faz carinho no rosto das pessoas e ama fazer disputa de cócegas. Nestes casos, SCP-999 envolve os funcionários até a cabeça, fazendo cócegas neles e causando uma violenta reação de euforia. A criatura solta a pessoa se ela pedir, mas às vezes não obedece, o que pode causar lesões leves. Se isso acontece, o monstro das cócegas se afasta e toma a forma de bola, tremendo e chorando, parecendo estar se lamentando. SCP-999 nunca machucou intencionalmente um ser vivo sequer. Além disso, ele não come carne e protege as pessoas a todo custo, até se fazendo de escudo para balas de fogo. A criatura tem um interesse especial nos funcionários da fundação que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático ou depressão. Depois do contato com o objeto, eles se sentem muito vivos e com uma energia muito positiva. Sabe-se que a criatura também se utiliza de aromaterapia. Observações mostram que o objeto exala odores agradáveis que variam de acordo com a pessoa que está em contato com ele. Os relatórios mencionam aromas de roupa limpa, chocolate e rosas, assim como bacon frito e até argila de modelar. A fundação discute a possibilidade de se fazer antidepressivos com as substâncias do SCP-999. Pode parecer indelicado, mas não poderiam deixar de apresentar o monstro das cócegas a um objeto particularmente bem perigoso. Obviamente, estamos falando do réptil difícil de destruir. Este réptil funciona como um indicador. As habilidades de outros objetos são oportunidades para conter ou até matar SCP-682, caso necessário. O réptil difícil de destruir tem um nível muito alto de inteligência e não menos ódio por seres vivos. SCP-999 é o oposto do réptil, e se os boatos forem verdadeiros, isso torna algumas coisas ainda mais interessantes. Yeah.
durante um experimento, o monstro das cócegas foi colocado na mesma cela com o SCP-682. Ele ficou imediatamente interessado no réptil e se aproximou dele, fazendo murmúrios amigáveis de riso e outros sons. SCP-682, em seu humor habitual, rosnou e chamou a criatura de nojenta, pisoteando nela. Naquele momento, os funcionários se despediram dos bons momentos e do próprio monstro das cócegas. Mas então o inimaginável aconteceu. O réptil fez o som de uma risada abafada e disse que estava se sentindo bem. SCP-999 calmamente se rastejou para o lado do réptil, envolveu seu pescoço e começou a acariciá-lo com um de seus pseudópodes. SCP-682 deu nas palavras do relatório, sorriso largo, mesmo que a estrutura de sua boca não permita fazê-lo de forma usual. E então o réptil ficou completamente louco. Ficava dizendo sem parar que estava feliz, rugindo de rir, se rolando e batendo seu rabo no chão. Depois de tentativas mal-sucedidas de parar as cócegas, o réptil dormiu, ou entrou em algum estado similar, com um sorriso no focinho. Estranho, não? O réptil difícil de destruir, alegre e brincalhão? Melhor cairmos na real. Então, funcionários da classe D tiraram o monstro das cócegas da câmara. SCP-682 acordou e de repente deu um golpe no chão que gerou uma onda de energia. Enquanto os desatentos funcionários estavam tendo um ataque de risos, o réptil saiu para trucidar todo aquele setor. Ao mesmo tempo, o SCP-999 carregava os funcionários ainda vivos para longe do enfurecido lagarto. SCP-682 acabou sendo detido em sua cela. O réptil rudemente desejou uma morte rápida ao SCP-999, insultando-o de insignificante e desprezível.